Cara, vocês têm noção do que acabou de acontecer? Vocês têm noção do que acabou de acontecer? Porque ainda não caiu a ficha. Eu tô gravando isso aqui na manhã da sexta-feira pra postar no horário do almoço certinho. Pra mim ainda não caiu a ficha, cara. Ainda não caiu a ficha de que Ontem o dia inteiro de Super Mundial foi insano já. A gente teve 4 jogos rolando. O primeiro foi o Palmeiras e o Al-Ahly, que, por incrível que pareça, apesar da vitória de 2-0, não foi a mais... Como é que eu posso dizer isso sem parecer que eu tô criticando o Palmeiras? Porque eu não quero criticar o Palmeiras porque eles venceram o jogo de 2-0. Mas eu acho que, assim, talvez tenha sido uma atuação mais fraca do que contra o jogo do Porto. O Palmeiras não jogou tão bem. O primeiro tempo eles jogaram muito bem. Mas o segundo tempo eles não jogaram tão bem. Talvez até por conta de questão de resultado, beleza. Mas o Palmeiras caiu um pouco de rendimento. Mas foda-se, era contra o Al-Ahly, venceram. Que é o que importa, na verdade. E levaram a vitória pra casa pra colocar um pé na vaga. Não tá garantido. É importante deixar isso claro. O Palmeiras não está garantido. Se o Palmeiras, por exemplo, perde pro Inter Miami no próximo jogo deles, e o Porto ou o Al-Ahly vence a partida, principalmente o Porto, né? Porque daí a questão de critério de desempate fica mais fácil. Ainda existe o cenário que o Porto passa de fase. Então, no lugar do Palmeiras. Então, o Palmeiras tem que tomar cuidado. O Palmeiras ainda tem que tomar cuidado que eles podem perder essa vaga, mas estão bem tranquilos. O empate já classifica eles, então eles têm essa vantagem. O empate classifica os dois, né? Classifica tanto o Inter Miami quanto o Palmeiras. Só que coloca o Palmeiras em primeiro e o Inter Miami em segundo. E eu não sei o quão vantajoso hoje ele tá compensando terminar em primeiro, principalmente depois do que o Botafogo fez, porque agora existe o cenário que o PSG passa em segundo no grupo, então o primeiro do grupo A enfrenta o PSG. Mas termina assim, e o segundo jogo desse grupo, bicho, Inter Miami e Porto. O Inter Miami foi a melhor equipe dessa partida. Isso que é insano. O Inter Miami foi a melhor equipe desta partida. Eu nunca achei que eu ia dizer isso. Que um time da MLS foi melhor que uma equipe europeia. Mesmo que seja uma equipe da Liga Portuguesa que o pessoal desmerece tanto. E apesar de estarem levando taca não, mas tendo essas dificuldades no Mundial, ainda assim não é uma liga descartável, tá ligado? Não vamos nos enganar com isso. É legal a zoação, é legal a piada de a gente estar vencendo de nós brasileiros estarmos vencendo de ligas europeias, de estar vencendo de ligas talvez como a Liga de Portugal, que a gente, por muito tempo aqui no Brasil, fez um discurso desmerecendo a gente, né? Desmerecendo nós mesmos, falando que nossa liga é inferior. E nossa liga tá de igual para igual ou melhor que a Liga Portuguesa, como a gente tá vendo aqui. E ver uma situação dessas, que o Inter Miami vence um Porto, é insano. Isso é insano, cara. Isso é insano. Isso é muito maluco de pensar. E jogando melhor que o Porto. O Porto... Cara, eu vi muita gente nos comentários, tanto desse jogo quanto do PSG, que a gente vai falar daqui a pouco. Ah, mas os europeus não estão levando a sério. Tudo bem, o Luiz Henrique não começou com os titulares. O Porto talvez não tinha todas as suas melhores peças. Mas eles botam. Quando eles percebem que a água tá batendo na bunda, eles vão lá e botam as melhores peças pra tentar ganhar o jogo. Porque eu tenho muita visão que os europeus levaram que a fase de grupos ia ser tranquilo pra eles. Eles acharam que ia ser um passeio no parque. Então eles iam lá, botavam os times mistos pra poupar, pra daí no mata-mata, quando enfrentar os times de mesmo nível, que eles consideravam, né, os europeus, aí sim colocava os times titulares de fato pra fazer os jogos. Agora que a água tá batendo na bunda, eles estão vendo e estão colocando os times titulares. E vai ter outros times que vão fazer a mesma coisa. O próprio Chelsea contra o Flamengo, o Maresca já admitiu que não vai botar todos os titulares em campo, porque ele precisa rotacionar o elenco, né? Ele tem que manter o elenco saudável, segundo ele. Mas ainda assim, insano. E o Inter Miami vai lá com um golaço do Messi, né? De falta, um golaço do Messi pra vencer o jogo e complicar a vida do Porto. Porque, como eu falei, deixa o Inter Miami e o Palmeiras numa situação que eles só precisam do empate pra passar de fase. Aí a gente chegou no grupo B. O Atlético fez o dever de casa para se manter vivo, né? Passou o carro em cima do Seattle, poderia ter feito mais. Se o Sorloth fosse um atacante de verdade, eles poderiam ter feito mais gols. Mas vencem por 3-1, recuperam um pouco do saldo, ainda não tanto quanto precisavam, depois de um vareio de 4-0. Mas vencem o Seattle lá em Seattle e se mantêm vivos no grupo, com 3 pontos, igualando o número de pontos do PSG. Isso porque o Paris Saint-Germain, atual campeão da Champions League da Europa, fazendo um
4-0 no Atlético de Madrid. No caso, não na final da Champions, no último jogo do Super Mundial. Na final da Champions foi um 5-0 em cima da Inter. Perde de 1-0 pro Botafogo. E a coisa mais Botafogo do mundo, você vencer um time super valorizado dos Estados Unidos e depois vencer o campeão da Champions e não levar um troféu. Cara, mas é insano, porque essa vitória do Botafogo... Cara, isso realmente foi insano. O Luiz Henrique mesmo fala depois do jogo. Foi a melhor defesa que a gente enfrentou. Tipo, o time que melhor se defendeu contra nós a temporada inteira. E é verdade. O PSG não conseguiu criar contra a defesa do Botafogo. Tiveram um lance ou outro de perigo. Teve aquele lance lá que o John defendeu até meio que na sorte, batendo aqui, meio que no ombro, no peito dele. Mas fora isso, não teve nenhuma chance real de gol do PSG. Ah, o PSG jogou com o time reserva. Começou a água bater na bunda no segundo tempo. O Luiz Henrique chamou o esquadrão. Botou o Barcolá em reserva, tudo bem, mas botou o Fabian Ruiz. Botou Nuno Mendes. Ele chamou o esquadrão do banco pra botar em campo. E o PSG tava pressionando, tava tentando ganhar esse jogo. Não caiam em falácias de que o PSG não tava tentando. Ele rotacionou o elenco porque ele não achou que ia ser tão difícil. Isso é verdade. Ele botou esse time misto porque ele não achou que ia ser tão difícil. Aí bateu água na bunda no segundo tempo, ele foi lá e começou a botar o esquadrão do banco. Só que o PSG não conseguiu criar. Verdade seja dita, o Botafogo também teve dificuldade de criar. É que uma jogada de brilhantismo do Igor Jesus, uma jogada maravilhosa do Igor Jesus, resultou num gol. Eu acho que seria gol mesmo sem um desvio que teve na bola, mas o desvio contribuiu, porque o Donnarumma já estava vendido no chute. Mas uma jogada de brilhantismo do Igor Jesus foi tudo que precisou. Ofensivamente, o Botafogo deixou a desejar, no meu ponto de vista. Eu realmente acho, porque o Botafogo teve outras chances de tentar criar no ataque, em contra-ataques, em jogadas lá, mas muitas vezes o Arthur... Cara, o Arthur pra mim jogou muito mal. O Arthur jogou muito mal, ele desperdiçou muitas chances no ataque. Muitas. Mas quando precisou foi efetivo. E na sua proposta de jogo, os dois times tinham um plano claro quando entraram nesse jogo. O PSG esse é aquele time dominante que joga pra frente, que tenta pressionar o adversário. E o Botafogo, ele entrou num objetivo de se defender, de fechar blocos baixos e impedir o ataque do PSG. E eles fizeram isso com perfeição. Os dois times trouxeram uma proposta de jogo. O Botafogo executou a sua com perfeição e conseguiu neutralizar o ataque mais letal da Europa. Cara, eu ainda... Eu sei, assim, esse vídeo agora eu já tô gravando com a adrenalina baixa, né? Depois de ontem. Eu ainda acredito que os melhores times da Europa estão acima dos melhores times do Brasil. PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern de Munique, eles ainda estão acima. Mas isso não significa que nós não podemos competir com eles. Isso não significa que a gente pode entrar em campo e dar jogo pra eles. Os times brasileiros, os melhores times brasileiros podem entrar em campo e competir contra os melhores times europeus. Eles são favoritos. Se esse jogo fosse repetido, talvez 100 vezes, o PSG teria vencido mais de 50% das vezes, com certeza. Eu apostaria dinheiro nisso. Mas mesmo que seja, a gente tem 40% de chance de vencer, de segurar resultado. A gente tem 40% de chance de vencer. A gente tem, sei lá que seja, 30% que seja. A gente tem chance de enfrentar esses caras. A gente pode jogar contra eles. A gente sempre chegava num contexto de Super Mundial, de Mundial no caso, que era final da nossa temporada, e a nossa temporada é muito mais desgastante que a temporada europeia. A gente joga muito mais jogo, faz muito mais viagem, joga em temperaturas bizarras, altitudes bizarras. Os nossos melhores times jogam e desgastam muito mais que os melhores times da Europa, isso é fato. E a gente chegava no final da temporada pra enfrentar esses caras. Agora que a gente chega num pé mais de igualdade, os nossos times têm capacidade de enfrentar os gigantes europeus. Não são favoritos ainda. Não acho que são favoritos, mas tem capacidade de enfrentar os gigantes europeus e o Super Mundial foi a melhor ideia que o Careca já teve na vida dele.